Adolescência, ô fase complicada. É uma fase de amadurecimento e é um período de transição no desenvolvimento físico e psicológico, em que o ser humano deixa de ser criança e entra na fase adulta. Vamos falar um pouquinho sobre os adolescentes? Olá, eu sou Cris Oliveira e esse é o De Papo com a Cris. Hoje falando sobre os adolescentes, uma fase bastante complicada. Eu tenho uma filha de 17 anos e tenho experimentado desse período, né? Eu já ouvia falar que essa fase era difícil, era complicada, tem um turbilhão na cabeça deles, mas eu não imaginava que era tanto. Então, para falar sobre esse assunto, eu trouxe novamente aqui ao canal a doutora Karina Raquel, psicóloga e também terapeuta comportamental. Ela vai nos explicar um pouquinho sobre essa fase, para a gente poder tentar lidar com eles de uma forma mais tranquila. Então, eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho, assim você não perde os próximos papos. Eu vou chamar a doutora aqui. Olá, Olá, doutora! tudo bem, Cris? Mais uma vez juntas. Quero te agradecer o convite, a parceria. Eu que Muito obrigada. agradeço. Bom dia a Sempre muito todos. bom. Muito bom estar com você. Eu adoro. Eu sempre aprendo, né? Eu Já vou também. já vamos preparar a próxima agenda já, porque ela não pode faltar aqui no canal, não tem como faltar. Obrigada, Cris. Doutora, você tem dois filhos adolescentes, né? É isso, dois filhos É da isso fase da mesmo. adolescência, né? É isso. Um jovem adulto já, ele está com Sim. 19 anos, entrou já Aham. na faculdade, está dirigindo. Ai, meu Deus, meu coração, né? Está no início da vida adulta. E outro na flor da adolescência. Está com 13 anos, Ah, agora em dezembro os dois completam. O mais velho completa sim. 20 anos agora em dezembro e Ah, o os mais dois em novo 14. dezembro. Que É, os dois. Não legal. planejei, viu? Foi sem querer. Aham. Olha. E aí, que- 14 anos. Então, são as fases um pouco diferentes, Sim. mas os dois buscando muita autonomia. E aí é difícil, né? É Sim, difícil lidar com sim. isso. É verdade, viu? Olha, por que que essa fase é tão difícil, doutora? Vamos lá, né? Neurologicamente, eles estão a todo vapor. Hormônios em Sim, desenvolvimento, cognitivo em desenvolvimento, psicologicamente, vamos lá. Está crescendo o corpo, né? Está desenvolvendo, eles estão sendo preparados para a vida adulta. É uma transição, né? Da saída sim, da infância, caminhando para a vida adulta. Então, assim, um turbilhão de coisas acontecendo. Amadurecimento hormonal, então passa pela puberdade, namoro, orientação sexual, autonomia, sim. eles buscam muito autonomia, né? Então, ao mesmo tempo que às vezes tem comportamento infantil, eles querem ter comportamento adulto, né? Quer ter muita Sim. autonomia, quer resolver a vida. Eu já sei fazer isso, tal, não sei o quê. Eles sabem Mas a tudo, gente doutora. tudo eles já sabem, a gente não sabe mais nada. É bem Meu Deus. assim. E aí é muito difícil, eles estão formando identidade, Sim, primeira relação sexual, namoro, é muita coisa acontecendo. É muita coisa, às vezes sim, não se encaixa em algum grupo. Então, é muita coisa na cabecinha deles. E o que, que é difícil também? Para os pais, é difícil a gente abandonar o ah, olhar que a gente tem do pequeno, do nosso pequeno, que nós decidimos, né, como ir e vir, a roupa, olha como, né, assim, é, os amigos, eles já começam a ter a própria opinião, então por isso preferem os grupos
e aí eles divergem, a gente já não sabe mais nada, porque eles estão acrescentando valores além dos nossos, além dos familiares, né? Estão se relacionando muito mais. Então, é tudo isso acontecendo e a gente se depara com tudo isso e às vezes é muito difícil. Bate de frente, né? Sim, sim. São essas as mudanças, então, que ocorrem nessa fase emocionalmente e também fisicamente, na verdade, né? Eles estão mudando das duas formas, né? Das duas formas. A gente resume, né? Porque, então, olha quanta coisa, né? No corpo, Sim. na É. mente, para lidar. Não é fácil. Alguns são mais passam por essa fase de forma mais tranquila, outros sofrem um pouquinho mais. Então, é de se dizer também que para eles é um sofrimento também, né, doutora? Acaba sendo Sim, um para os sofrimento, pais né? Para porque eles, está tudo né? mudando, tem que lidar com coisas novas, né? Sim. De repente, uma criação muito de proteção, de repente, aí a escola cobra autonomia, fica tudo muito É, confuso nessa fase. Não é sim. fácil, não. Não é fácil. E como que a gente lida com eles? Porque a gente fica naquela assim, eu deixo, né? Eu acompanho, eu pergunto, ou porque eles ficam muito no mundo deles. Eu percebo que eles ficam muito no mundo deles, perguntando para algumas pessoas, porque eu achava que era só a minha, mas eu vejo que eles ficam muito na deles, querem falar só com os amigos, ficam, né, naquela coisa assim. Então, assim, eu deixo, ou eu pergunto, ou como que a gente deve agir com eles? Assim, eu falo assim, cada família é de um jeito, né? Tudo depende. Mas Sim, assim, a gente precisa aprender a respeitar o espaço deles. Eu acho que sim. a família que conversa, ela passa por esse período de uma forma mais amena. Então, assim, Uhum, deixar demais também não é saudável. Precisa ter a convivência familiar, né? sim. Quais são os valores? Quais são as regras de cada família? Então, pelo menos uma vez na semana, 3 vezes na semana, nós vamos jantar todos juntos, né? Uhum, Ah, tá. nós temos uma religião. Não, isso nós não vamos abrir mão. Você vai com a gente. Então, assim, Uhum, cada família tem um jeitinho, mas eu acho que é o equilíbrio, Cris. Não dá para você uhum, deixar seu adolescente lá isolado, perdido no mundo dele. Não. Tem que trazer para a realidade, ouvir o que está uhum, acontecendo, né, na sua vida, sim, escola, é, seus amigos, você observar, procurar trazer. Essa é uma coisa que eu costumo dizer para os pais, eu tento fazer também na minha casa. É trazer. sim, Quem são os amigos? O que eles estão falando? O que está despertando hum, ali? Então, uhum, eu gosto disso. Mas eu legal, também deixo ele ir para eles verem as diferenças de valores, dos costumes de outras casas, porque a gente precisa aprender a essa flexibilidade. Então, eu tenho os meus valores familiares, tenho os valores dos meus amigos, sim, e aí eles vão formando a opinião deles. Então, assim, meio termo. Nem não deixar nada nunca, porque eles vão sim, se rebelar, o adolescente vai reprimir e ele vai ficar triste e deprimir. Além de uhum, reprimir as próprias emoções, ele pode deprimir, porque ele começa a ficar triste, ele não pode fazer nada. Os amigos, sim, né, sei lá, estão indo passear no shopping, sai para comer alguma coisa, se reúnem na casa de um de outro, nunca pode, não vai se uhum, sentir bem. Mas também ir demais, sem perguntar onde, com quem, que horas vai, quando volta. Eu falo assim: deixa, sim, vai levar, vai buscar, tenha contato aham, com os outros pais, né? uhum, Divide, um vai levar, depois outro vai buscar e depois troca isso, para vocês irem sentindo o ambiente que o filho de vocês estão. Outra coisa, estou falando bastante, né, Cris? não, pode falar, tá ótimo, Esse do deixar, né? Observe como que seu adolescente volta quando ele vai para algum lugar. Ele volta feliz, tranquilo, empolgado, te contando alguma coisa, ou ele volta triste. Então, observar como ele volta, volta sim, agitado demais. Então, assim, sempre observe o comportamento. Poxa, quando ele vai nesse lugar, ele não volta bem. Quando ele vai uhum, nesse, ele vai bem.
Quando sai com esse fulaninho, ele volta transtornado. Quando volta com esse daqui, ele volta o mesmo de sempre. Então, observar, nessa sua observação, você vai ajudando o seu adolescente. Olha, você já percebeu como você volta desse lugar quando você vai? Você acha que isso é o melhor? Você acha isso te representa? Na disciplina positiva, eles falam para a gente refletir com perguntas curiosas. Então, eu vou contar uma experiência que eu tive Sim, vou com meu anotar filho. isso. Ele colocou uma foto muito feia no WhatsApp dele. E eu já tinha falado assim, eu não gostei dessa foto. Tira isso daí, Guilherme. Tira isso daí. E ele não tirou. Aí depois eu falei assim, eu mudei. Eu falei assim, filho, você acha que essa foto te representa? Porque tem essa bandeira aí, e até onde eu sei, é um pouco violento isso daí, porque às vezes eles não têm nem noção, eles vão na onda do colega. Cris, de verdade, não passou meia hora, ele tirou e não colocou mais a foto. Tá? Então, assim, é você mostrar empatia também para aquilo que o adolescente está buscando. Sim. Então, eles buscam muita justiça, eu vejo no meu, assim, né? Quer virar os Vingadores, o justiceiro, né? Então, eles têm muito isso, não tem perigo, não tem medo de nada, né? Sim, então, acho que respeitar isso deles, porque é natural, isso é próprio da adolescência, não temer, né? Achar que nada tem perigo, que são tudo imortais. bem, que eles sabem. Próprio da adolescência. E aí você tem que trazer para a realidade. Olha, isso te representa? Olha, os nossos valores são esses, é isso que eu e o seu pai te ensina. Você acha que combina? Você gostaria disso? Você não acha que tem uma outra forma de pensar esse assunto? Abrir o diálogo, não só dar bronca. Se você chega dando bronca no adolescente, ele foge. Experiência própria. Não, olha, ótimo isso, ótimo. E eles nessa fase, eles não gostam muito de abraçar, né? Eles não gostam muito, né, doutora, de essa coisa de carinho, de ficar, né? Assim, eles não curtem muito isso, né? Não, eles vão crescendo, eles já vão querendo, né, se afastar um pouco. Mas depende, tem adolescente que gosta até, né, desse contato físico. Eu tenho duas experiências. O meu mais velho, ele nunca gostou. Sempre foi uma criança que não gostava muito de beijo, de abraço. Sempre foi na dele. Ele falava, mãe, não é que eu tô te empurrando, que eu não gosto, eu não me sinto muito bem. Ele não gosta, então... Aí eu brinco às vezes com ele, vem cá que eu tô precisando do seu abraço, eu preciso de ocitocina, né? Eu brinco, troca, né? O mais novo, aí ele já sempre gostou mais. Ele já gosta mais, ele vem, abraça, beija. Então, acho que isso é muito também é muito deles, né? Muito deles. Mas sim, no geral, eles não querem ficar muito de beijinho, abracinho com pai e mãe. Eles querem com outras pessoas, né? Com outras parcerias. É verdade. Tá nessa fase, né? Doutora, a senhora acha que piorou a situação deles depois da pandemia? A gente vê muitos em sofrimento, né? Cris, aumentou a ansiedade deles. Que eu percebo? A gente lutava para tirar eles do quarto e do computador, né, do celular. Sim. De repente veio a pandemia, ficou todos nós, né, no quarto, no escritório, no pedacinho da casa, online. Essa transição está sendo difícil de retomar, de tirar um pouco isso. As escolas voltaram, e isso ajudou bastante. Sim. Muitos estavam desenvolvendo, sim, ansiedade, um início de depressão, porque estava ficando muito fechado, muito no mundo virtual, e o mundo virtual nem sempre ele é verdadeiro. A maioria das vezes, eu diria assim, né? Você põe a foto mais bonita, você põe sua frase mais bonita, você põe aquilo que você tem de melhor, ou até, vamos dizer assim, você pode até maquiar aquilo que você tem de melhor, né? A gente monta aquilo que a gente tem de melhor, às vezes, na internet. Então, isso estava fragilizando, está fragilizando, sim, ainda os jovens, mas, graças a Deus, isso vem melhorando com a volta da escola. A escola fez uma falta muito grande. Faz toda a diferença, né, doutora? Faz toda a diferença a escola, né?
Faz. É, Essa parte eu- social, de integração, fez muita falta, Cris. meu Deus do céu. Mas eu queria saber assim agora, a senhora falou no geral como eles são, mas Uhum. existe algum comportamento que a gente pode e deve ficar assim mais atento, né? Assim, olha, eles são dessa forma, a gente sabe disso, mas se você notar algo, talvez seja até mais do comportamento individual, eu não sei se funciona assim, se cada um vai ter que observar no seu adolescente, na verdade, mas existe alguma coisa que a gente tem que ter um olhar mais atento, alguma situação ou alguma coisa assim? Sempre, Cris. Sempre você tem que olhar para o seu filho de forma individual, sem muitas vezes comparar. Então, por isso que é interessante os pais entenderem mesmo a fase do desenvolvimento que o seu filho está. Então, tem algumas coisas que são esperadas, que foi aqui o que eu falei. Sim, Tudo isso que eu sim. falei, né, é esperado, né? Um pouquinho de rebeldia, um pouquinho de isolamento, autonomia. Mas vamos olhar com calma. Essa criança, esse adolescente está muito rebelde, não está conseguindo compreender nada, está trazendo muitas brigas para dentro de casa, está enfrentando, está transgredindo as leis, assim, está realmente numa Sim, conduta complicada, é hora de pedir ajuda. Talvez nem precise chegar tão forte assim. Você percebendo uma mudança de comportamento, eu acho que não custa buscar uma orientação, que às vezes não precisa nem de uma terapia, né? sim, sim. Mas uma orientação, olha, age assim, assado. Porque assim, eu observo o seguinte, Cris, quando um adolescente fica problema, ele já deu problema antes, na infância. Ele já vem dando problema Ah, na infância. Não é assim, ó, aham, chegou na adolescência, não é meio que um marco. Ele já uhum. vem demonstrando alguns sinais na infância, Na infância, é verdade. e aí na adolescência estoura, tá? Aí já, por Verdade. quê? Autonomia. Você já não consegue Uhum, mais segurar. Ele fala, eu vou, tchau. uhum. Enquanto é criança, você briga, você segura, você tem um certo controle. Vai chegando na Sim, adolescência, você já meio que vai perdendo mesmo as rédeas. Por isso, o controle, a aproximação mais na infância. Então, sim. mas também tem aqueles casos que, poxa, chegou na adolescência, mudou. Então, quais são os amigos? Quais são os interesses que está fazendo com que mexa na cabecinha deles? Então, vamos pensar o seguinte: aqueles grupos Al-Qaeda, não sei o que lá, nem sei Uhum. te dizer exatamente. Quem eles recrutam? Os jovens. É. Por quê? Porque eles estão frágeis, eles estão Uhum. montando, terminando de construir identidade. Então, Uhum. é onde a gente fala assim: a gente ou ganha ou perde. Ou perde, verdade. Então, você fortalecer os valores da família. Então, olha para o seu adolescente, vê, olha, isso aqui não, isso aqui é esperado, tudo bem. Lembra da sua adolescência? Poxa, não, eu também ficava, né, um pouquinho mais assim, isolada, queria minha É, particularidade e tal, queria só mais meus amigos, já não queria ir tanto na casa da avó, na casa da madrinha, da tia, é né? assim mesmo. Né? Eu já queria fazer outras coisas, mas isso aqui tá demais. Ele tá vindo, essa moça tá querendo namorar demais. Esse moço Uhum. tá namorando demais. O que que tá Uhum. faltando? Não tá tendo censura, tá um livro aberto, porque também não é bom, né? A gente Sim, precisa da capinha, sim, de sim. uma proteção. Então, assim, tudo que é demais sobra, não é bom, e o que é de menos também, que a gente fala dos transgressores, dos rebeldes, dos comportamentos externalizantes que a gente fala. Mas e aqueles quietinhos, não dão É, trabalho, tá ali quietinho, não fala nada, ah, é tímido, ah, ele é tão bonzinho. Ah, também pode estar passando por dificuldades, sim. também pode ter dores, também pode. Questão de autoestima, então, Cris, nessa fase, Nessa fase é grita. muito difícil, né? É onde tem as espinhas, é onde vem né, essa parte assim física, eles ficam sofrendo, né? Nossa. Exatamente. Então tem que ficar de olho. Nos quietinhos também. Sabe aquele filho que é muito quieto? Você fala, fulano, não Uhum. me dá trabalho. É,
Sabe de um filme que eu gosto de pensar isso? Sabe aquele filme, Ai, gente, me veio o nome e fugiu, Cris. O Fugiu. Extraordinário. O Ah, Extraordinário, sim, do sim, menininho, sim. que Sim, ele, tem né, pro... ele tem a Aham, questão física do rosto, que fez muitas cirurgias. A sim. irmã dele, vocês lembram dela? É, a irmã dele ali não tinha problema nenhum, né? Não tinha nada aparente, mas tinha essa questão da família cuidar tanto do menino e esquecer dela, né? É, Exatamente, porque ela compreendia muito bem as sim, coisas ali do irmão, sim, então ela deixava de atuar, de ter o espaço dela. sim, Então a gente precisa ficar muito atento a isso, com aquele filho que toma mais conta, né? A gente às vezes tem mesmo uma é, necessidade maior, a gente precisa olhar, mas e aquele que é tão é, compreensivo? Será que ele também não está tendo os probleminhas dele? é verdade, Ele é deve ter, verdade. É, provavelmente alguma coisinha ela tem. Então ela tinha, ela ia mudar, né, de escola, ela ia para a faculdade, aí tinha tem lá uma aquela questãozinha de namoro. de namoro. Eu lembro da cena que ela vai ali, o momento que a mãe separa para estar com ela, e aí naquela hora o menino acontece algo na escola e a mãe larga e sai correndo, né? E esquece até que está com ela ali naquele momento de pipoca, de filme, né? E E isso ela fica traz o frustrada. sofrimento, né? Sim, sim, Então percebe que aquele que é quietinho, sim, compreensivo, ele também sofre. Então a gente tem que olhar para o excesso e para a falta. é Né? Se verdade. está faltando expressividade, uma rebeldia, o reivindicar aquilo que é bom para ele, também não é bom. Também não é Sim. bom. Uhum, Não sim, é deixar verdade. ser assim. Agora, a senhora falou de uma coisa aí que realmente comigo eu já tive a experiência e levanta-se a suspeita, e muitas vezes os pais não querem aceitar essa questão da infância, de que começa lá na infância, né? Eles já dão sinais de algumas coisas que vai acontecer lá na frente, lá na infância. Só que às vezes a gente olha e fala assim: ah, não, é criança. É coisa Vai de passar. criança, vai passar. Não, não, é porque ele não dormiu direito, né? Já ouvi bastante isso. Não, é porque ele não dormiu, tá quebrando tudo, quebra, né? Quebra a casa inteira, né? Não, ele não dormiu direito, tal, né? Ou chuta, ou briga, ou grita, sei lá, enfim. Mas assim, eu realmente foi assim assertivo o que a senhora falou. Realmente começa na infância e a gente precisa ter um olhar porque passa rápido, né, doutora? Passa Passa voando, rápido. gente. Passa Sim, voando. E eu falo assim: se a gente cuida, tende a melhorar. Se você é, faz vistas grossas, pode, pode piorar. A minha sim, mãe falava assim, né? Que a gente precisa ter a sabedoria de enxergar quem são os nossos filhos, com as virtudes e com os defeitos. os Ela falava: eu defeitos. conheço cada uma de vocês, cada uma tem É, um jeito, né? E é verdade, a gente não pode fazer vista grossa é, de ver a dificuldade do filho. E a nossa também, às vezes é difícil sozinho. Por isso a é. gente, às vezes, precisa, assim, Precisa de de uma ajuda, né? ajuda Sim, profissional. sim. Às vezes, não tem condição de uma ajuda profissional, vou conversar com a minha amiga. Vou Uhum, conversar na escola. Normalmente a escola apoia muito os pais, né? Tem lá o orientador, a coordenação, que está mais sim. inteirada ali, né, desses assuntos e dá uma orientação para os pais. Então, assim, não é feio você falar assim, eu não estou sabendo lidar com meu filho, Aham. né? Isso não é feio. Mais complicadinho, eu diria, é você fazer vista grossa, como você disse. A criança está quebrando tudo, mas ai, ele é pequeno. Não, é falta de limites, é falta de É, educação, entrar, invadir o sim. espaço dos outros, quebrar e não pagar aquilo que o filho quebrou. Então, tem coisas que você pode permitir, tem coisas que você não permite. Uma outra coisa que eu observo assim também, tem coisas que realmente é da criança, não é da família. A gente costuma culpabilizar, né? Muito assim, a família. Essa família não tá nem aí. Essa criança Aham. tá botando fogo aí e essa. Não, gente. Às vezes tem situações mesmo que a criança ela é desafiadora, eu costumo dizer, e que É realmente é verdade. muito difícil, os pais se frustram. É uma pessoa com personalidade, com vontades, com Sim, escolhas.
que não depende. O papel familiar tem peso? Muito, mas às vezes a criança vai lá por atitude própria. Então, também não Sim. julgar isso, observar, lógico, né? Mas não É ficar verdade. com muito julgamento para a família, assim, também. É. Eu vejo que, doutora, para a gente assim encerrar, eu vejo que hoje o psicólogo assim nunca foi tão importante, né? Eu mesmo falo, né? Eu tinha uma visão errônea dessa questão do psicólogo, do terapeuta, né? Ah, é só quando a pessoa já tem um problema mesmo, né? E hoje não, eu vejo assim a importância, né, de você estar levando, pelo menos como a senhora falou, um aconselhamento. Não vai fazer terapias, mas Não, um conselho, né? Um conselho de isso. alguém que entende da parte emocional, né? Da parte de comportamento, né? Então, hoje, eu diria, se a senhora diria que nessa fase seria interessante procurar o médico e também procurar um psicólogo, um terapeuta, para entender o filho, para entender o adolescente? Aí eu recomendaria, Cris, eu falo assim, os brasileiros não trabalham com prevenção, né? Não, Seria uma não, prevenção. Eu acho que seria sim, fantástico, porque assim, está acontecendo mudanças físicas, hormonais no adolescente. Então, assim, se você buscar na internet algumas fases sobre o desenvolvimento, você vai entender mais ou menos. Ah, beleza, então sim. isso aqui é esperado. Mas meu filho Nem tá de todos são menos, tá iguais. demais. Uhum, Vamos lá. uhum, Então, primeira menstruação, vamos lá levar no ginecologista, sabe assim, vamos sim, buscar ajuda sim, neurológica, não está dormindo, então vamos buscar. Ai, mas está muito difícil ainda, eu fico perto, tal, que eu tenho muitas famílias funcionais e que ainda tem algumas dificuldades. uhum, Então, aí chega um momento que eu faço muita orientação parental, Cris, que a gente combina uhum, assim, uma, duas vezes no mês, eu vou lá e te oriento. Deixo lá algumas sugestões, depois a gente, no sim, mês seguinte, a gente fala, porque às vezes não precisa da terapia mesmo. São sim. só alguns toques, e aí Tox. Uhum, funciona, não funciona, porque é muito da família. Qual é a necessidade sim, dessa família? Então, eu acho que seria tudo de bom. Né? uhum. E olha, vou te falar, nunca trabalhei tanto. De certa forma, a pandemia trouxe muito valor para o psicólogo, porque o psicólogo É sempre foi desvalorizado, né? Ele nunca foi olhado com a importância que ele é verdade. olhado hoje. Então, Uhum, mexeu muito com a saúde mental. E bem no sim. início da pandemia, eu fiquei acompanhando, eu gosto de ir acompanhando a neurociência, e ele falava assim: vão ter transtornos pós-traumáticos. Né? Uhum, O que, que é isso? É um trauma, depois de, né, vai vir um sim. transtorno. Então teve o trauma, o corte do social. E aí começou a vir Uhum, ansiedade, depressão, sim. compulsão alimentar. Então, porque é assim que o ser humano funciona, né? Então a ciência já estuda isso, ele consegue antecipar o que estava por vir. E Sim. veio, e veio. Uhum. Então, consultar antecipadamente, pedir essa orientação seria fantástico. Eu aconselho. A prevenção é a melhor, né, a melhor forma de tanto físico como também nessa parte emocional, na verdade. Eu posso dizer, pessoal, que eu procurei ajuda da doutora Karina e assim foi muito bom, né? Tivemos uma conversa fora dos bastidores fora dos bastidores, né? Para falar aqui da minha casa, da filha, né? Então foi muito bom. São pequenos toques, né? Que ela me deu, olha, procura isso, faz isso. E aí, se, né, isso ainda não der certo, aí sim a gente continua. Então, assim, é muito importante isso, né? Muito Sim. importante essa busca. E olha, Cris, eu como psicóloga, eu também busco ajuda, viu? Eu não deixo de pedir ajuda, não, porque eu tenho Sim, meus pontos cegos, é minha família, são as sim, minhas emoções. Então, eu também tenho alguém que me ajude verdade. É para alguns verdade. desafios que eu tenho também, familiares. Então, Sim. eu falo assim, é sempre bom ter alguém para nos Aham. ajudar, para nos acolher. Nunca é E demais. hoje em dia também, doutora, aqui ficou fácil também por conta do virtual, né? Porque às vezes a gente vê assim, eu não posso estar indo, tal, mas pode ser feito também, continua se fazendo o atendimento online ainda, né, doutora?
Continua. O CRP, ele nos autorizou e Sim. realmente eu acho que Vai nunca mais ficar, a veio gente para vai deixar ficar. de... Veio para Aham, ficar. Nós temos lá a entendi. autorização e veio para Tá, ficar. A gente trabalha muito bem com online. tá. Que legal. É bom porque aí tem essa facilidade, né? Para quem não puder estar indo, né? Tem gente que fala Tem. assim, Cris, mas é a mesma coisa? Eu falo, olha, o É. importante... A gente se conhece pessoalmente, Cris? Não, ainda Não, a não, gente né? nunca... Ainda não, nós não nos conhecemos É. pessoalmente. Mas a gente não se conectou? A Nossa, gente não muito. gostou uma da outra? É, É muito. isso. A terapia vai funcionar muito bem online se profissional e paciente Sim, se conectar. é E verdade. pessoalmente não é diferente. Precisa ter a É, conexão. Eu falo, né, com todos que chegam para mim, ó, se por acaso não gostar de mim, muda de psicólogo, mas não para a terapia. sim. Tem que Aham. ter conexão. Se tiver Conexão. conexão, mesmo online, flui muito bem. Dá para a gente trabalhar muito É, bem. Agora, se por um acaso é, não conecta, aí realmente a coisa não acontece. E pode ser por um lado ou do outro. Né? Às vezes entendi. o profissional também não consegue É, entrar naquela é, pessoa. Ou a pessoa está muito fechada, não está preparada ainda. sim. Enfim, tem... Não, eu vejo isso também na questão de professor, sabia? Tem professor, eu já vi nessa questão de alfabetização. Tem crianças que não conseguiu de jeito nenhum. De repente muda de professor, deslancha. Não é porque Viu? aquele outro professor não era ruim, não, não é isso, era Não. ruim, não, não é isso, não tem nada a ver. Né? Talvez a criança com um método do outro, jeito, ou até como você falou, conexão. Né? A gente Ah, precisa se conectar às pessoas, na verdade. Isso é muito importante, né? Tem pessoas que a gente fala, esse plano não sei, né? Não deu não certo, né? desce. Não desce, mas não é que a gente não sei, não conectou, não deu, né? Não deu liga, como dizem, né? Não deu liga. Afinidade, né? Não bateu ali, né? Afinidade. É verdade. Ai, doutora, muito obrigada. Eu ficaria aqui, ó, conversando horas e horas, né? Não conheço ainda pessoalmente, mas no próximo ano eu creio que a situação vai estar melhor. E eu quero convidar você para vir falar com os nossos adolescentes, né? Que eu lido, e eu acho que vai ser muito importante. Ai, que Eu delícia! vou Eu preparar isso para vou! você descer na Baixada, Ai, que delícia! Aproveitar essa praia. Eu vou, colocar Cris. os pés na areia, né? Vou. Pode me chamar que eu vou. Pode deixar que eu vou preparar esse momento, viu? Muito obrigada mais uma vez aí por ceder o seu fim de semana para essa conversa tão importante, né? Imagina. E que Deus possa continuar abençoando a sua vida, né? E fazendo prosperar, dando saúde principalmente, né? E essa inteligência e sabedoria para lidar com as pessoas. Cris, eu que agradeço o seu convite, o seu carinho comigo, sua disposição. É um prazer estar sempre com você e eu também peço isso a Deus, que me dê sempre saúde, que Ele me É, ajude a ser cada vez melhor, uma pessoa melhor, né? é Que verdade. eu consiga, eu peço sempre, oro mesmo para Deus, assim, que eu consiga entender a necessidade daquela pessoa que está ali, né? Que Ele me ajude a ajudar, né? Aquela É, pessoa, que eu possa entrar no coração daquela família e fazer o meu melhor. É isso que eu peço para Deus todo dia, que não me falte essa saúde e essa sabedoria, porque a técnica é fácil ter, né? A gente lê num livro, é, e o conhecimento técnico ele não é tão difícil assim, mas essa sabedoria de entrar no coração do verdade. outro, de entender essa necessidade, É, às vezes aí não acontece a conexão, né? E é sim, essa sim. conexão que eu peço a Deus, que eu falo, sem ele eu não conseguiria. Eu falo, às vezes eu não uso técnica nenhuma, Cris. Eu pego na mão do meu paciente e falo, ai, E né? agora Vem eu vou cá, me aonde? dá um Vou fazer. abraço. E eu aprendi isso com uma outra psicóloga, que eu tenho uma Sim. gratidão por ela muito grande, que ela falou isso para mim, sabe, Cris? Karina, às vezes não é a técnica, é você olhar nos olhos do seu paciente e pegar nas mãos dele. E foi o que ela fez para mim, tá? Aham, E abriu até na época, olha, me emocionei assim de lembrar dela. Ela abriu sim. até a Bíblia e nós lemos juntas assim um trecho da Bíblia
agora eu não me lembro o versículo, mas ele fala da couraça de Deus, acho que é... Da armadura? Armadura de Deus. Qual que é a Armadura. passagem, Cris? É Efésios, acho que é Efésios 6. Efésios. Isso aí mesmo. Para se revestir da armadura. Exatamente. E foi tão marcante para mim que eu levo isso para os meus atendimentos. É Deus na minha vida, atuando na minha vida, e que eu possa retribuir isso. É isso que eu peço. Saúde, que não pode faltar, porque senão não tenho mais nada, né? Se não tem saúde, eu não tenho nada. E é isso, eu conectar com o coração das pessoas através de Deus. Amém. Ai, minha querida, muito obrigada. Te agradeço imensamente, viu, por esses papos deste ano, né? Esse é o último papo deste ano com a doutora Karina, né? Mas eu agradeço imensamente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Nos veremos em próximos papos, hein? Com certeza, me chama. Eu falo assim, eu sou facinho, me chama que eu vou. Ai, obrigada, doutora. Tchau. Bom fim de semana aí, hein? Obrigada igualmente para vocês. Ai, que maravilha, né, pessoal? Ai, como é gostoso, né? Poder se conectar com as pessoas. Assim como aqui, ó, pelo canal eu posso me conectar a você. É tão maravilhoso isso, né? São instrumentos que a gente pode utilizar e faz toda a diferença. Então, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não perde nada. Curte, não deixe de curtir esse vídeo também, para que ele possa subir aí e muitas pessoas serem alcançadas. Tchau, pessoal. Até o próximo papo com a Cris. Tchau!